Algumas flores valem mais que ouro, outras cheiram a chocolate. E há uma que é proibida de tocar. Hoje, você verá as 15 plantas mais estranhas e belas que a ciência descobriu. De orquídeas que parecem fantasmas a flores que ressuscitaram da extinção. Mas eu aviso, fique até a número 15. É um mistério botânico que, segundo a lenda, acabou de florescer pela primeira vez em 3.000 anos. Mito ou realidade? Vamos descobrir. 1. A Camellia Middle Mist, Middle Mist Red. Imagine por um momento que você possui algo tão exclusivo que só existe outro igual em todo o universo conhecido. Não estamos falando de diamantes raros, nem de obras de arte perdidas no tempo, mas sim de um ser vivo que respira e floresce. Para começar nossa lista, devemos apresentar aquela que é unanimemente considerada a flor mais rara do mundo, a Camellia Middle Mist, ou Middle Mist Red. Sua história é digna de um romance de mistério e começa há mais de 2 séculos, quando o mundo era um lugar muito mais vasto e desconhecido. Especificamente, devemos viajar até o ano de 1804, quando o botânico John Middlemist trouxe este exemplar da China para o Reino Unido. Naquela época, ninguém poderia suspeitar do destino fatal que esperava esta espécie em sua terra natal. O que é verdadeiramente inquietante é que pouco depois de sua chegada à Europa, a flor desapareceu por completo da Ásia. De fato, ela se extinguiu na natureza selvagem, deixando o exemplar do Sr. Middlemist como um dos últimos sobreviventes de sua linhagem genética na Terra. Hoje, a situação desta planta é crítica e fascinante ao mesmo tempo. Atualmente, existem apenas 2 lugares em todo o planeta onde você pode vê-la viva. Um é um jardim protegido na Nova Zelândia e o outro é uma estufa na Chiswick House, no Reino Unido. Consequentemente, a segurança que cerca essas plantas é imensa, pois perder uma significaria perder 50% da população mundial da espécie. Por outro lado, se nos concentrarmos em sua beleza física, entenderemos por que ela foi tão cobiçada. Apesar do nome, sua cor é um rosa intenso e profundo, não vermelho, e sua estrutura é tão perfeita que é frequentemente confundida com uma rosa de competição. Suas pétalas se organizam com uma geometria hipnotizante que atrai o olhar instantaneamente. Em suma, a Camellia Middle Mist não é apenas uma flor. É um lembrete vivo da fragilidade da natureza e de como, às vezes, a intervenção humana é a única coisa que separa uma espécie da extinção total e absoluta. 2. A Orquídea Fantasma, Dendrophylax lindeni. Se a flor anterior se destacava por sua presença quase real, a próxima em nossa lista se destaca justamente pelo contrário, por parecer que não existe. Viajamos agora para os pântanos profundos da Flórida e Cuba para procurar a Dendrophylax lindeni, mundialmente conhecida como a Orquídea Fantasma. Este nome não é um exagero poético, mas sim uma descrição literal de seu comportamento. Para começar, esta é uma planta que quebra todas as regras que aprendemos na escola. Não tem folhas. Então, como ela sobrevive? Depende inteiramente de um sistema de raízes verdes e achatadas que se camuflam quase perfeitamente contra a casca das árvores onde se hospeda. De fato, durante a maior parte do ano, a planta é praticamente invisível ao olho inexperiente, sendo apenas um emaranhado de raízes acinzentadas. O verdadeiro espetáculo ocorre quando ela decide florescer. Desse emaranhado invisível, emerge um caule tão fino e delicado que é quase imperceptível a certa distância. Portanto, quando a flor branca finalmente se abre, dá a inquietante impressão de estar flutuando no ar, suspensa por magia no meio da escuridão do pântano, como um verdadeiro fantasma botânico. No entanto, sua beleza etérea esconde uma natureza extremamente rebelde. É incrivelmente difícil de cultivar fora de seu habitat natural. Se você tentar tirá-la do pântano, quase certamente ela morrerá. Esta resistência a ser domesticada, somada à perda de seu habitat, a colocou em grave perigo de extinção. Em conclusão, ver uma orquídea fantasma na natureza é um evento tão raro e fugaz que muitos botânicos passam a vida inteira sem conseguir presenciá-lo. 3. A flor cadáver, Amorphophallus titanum.
Se a orquídea anterior nos cativou com sua delicadeza quase invisível, a próxima protagonista de nossa lista chega para romper violentamente com esse conceito de beleza sutil. Deixamos para trás os pântanos silenciosos para entrar nas selvas de Sumatra, onde habita a Amorphophallus titanum, conhecida mundialmente com o inquietante nome de flor cadáver. Ao contrário de tudo o que vimos até agora, esta planta não busca agradar à vista com cores pastel, nem seduzir-nos com perfumes doces. Sua estratégia é o impacto puro e duro, através de dimensões colossais e um aroma de pesadelo. Para começar, devemos falar de seu tamanho, já que estamos diante de uma das estruturas florais mais grandes do planeta, capaz de superar os 3 metros de altura, o que a torna mais alta do que um ser humano médio e mais pesada do que muitos animais. No entanto, o que realmente atrai milhares de turistas aos jardins botânicos, quando uma destas se abre, é sua raridade temporal. Esta planta é o epítome da paciência biológica, pois floresce muito poucas vezes ao longo de sua vida. De fato, podem-se passar décadas inteiras entre uma floração e outra, acumulando energia silenciosamente apenas para este breve momento de glória. No entanto, a característica mais marcante, e a que lhe confere seu nome macabro, é seu cheiro. Longe de atrair abelhas ou borboletas, a flor cadáver precisa convocar insetos necrófagos, como moscas da carne e besouros. Consequentemente, ela evoluiu para emitir uma fragrância potente e nauseabunda, que imita perfeitamente o cheiro de carne podre em decomposição. É uma armadilha olfativa mestra. Engana os insetos, fazendo-os acreditar que encontraram alimento, quando na realidade estão servindo como veículos de polinização. Em conclusão, a experiência de vê-la é tão efêmera quanto intensa. Uma vez que a flor se abre, sua estrutura colapsa e morre em apenas 24 ou 48 horas. É um lembrete brutal de que a natureza tem formas de beleza que não são necessariamente agradáveis, mas que são absolutamente impressionantes do ponto de vista da sobrevivência e da adaptação evolutiva. 4. A orquídea de ouro de Kinabalu, Paphiopedilum rothschildianum. Mudando radicalmente de cenário, viajamos agora para o Sudeste Asiático, especificamente para as encostas do Monte Kinabalu na Malásia, para encontrar uma flor que redefine o conceito de valor e exclusividade. No quarto lugar, temos a Paphiopedilum rothschildianum, mais conhecida como a orquídea de ouro de Kinabalu. Enquanto a flor cadáver era um gigante monstruoso, esta orquídea é uma joia da aristocracia botânica, famosa não pelo seu tamanho, mas por ser uma das flores mais caras e difíceis de conseguir em todo o mundo. A primeira coisa que você deve saber sobre esta maravilha é que ela possui uma barreira de entrada, temporal assombrosa. Se você decidisse plantar uma semente hoje, teria que esperar até 15 anos para vê-la florescer pela primeira vez. Para colocar em perspectiva, é o tempo que leva para um bebê humano se tornar um adolescente. Esta lentidão extrema em seu ciclo de vida significa que ver uma flor aberta é um evento que requer uma paciência quase monástica, o que dispara seu valor astronomicamente entre os colecionadores. Além de sua raridade temporal, seu design é inconfundível e exótico. Possui umas pétalas laterais que crescem horizontalmente, dando-lhe uma aparência que muitos comparam com um inseto em pleno voo, ou com os braços abertos de um bailarino exótico. Tudo isso decorado com listras e manchas que parecem pintadas à mão. Devido a isso, e porque só cresce naturalmente em uma pequena faixa de altitude em uma única montanha do mundo, se tornou um objeto de desejo perigoso. Lamentavelmente, esta beleza a condenou a ser uma vítima frequente do mercado negro. É tão cobiçada que, apesar de estar fortemente protegida pelas leis da Malásia e de se encontrar dentro de um parque nacional, os contrabandistas continuam a arriscar-se para roubá-la, chegando a vender caules individuais por milhares de dólares. Em resumo, a orquídea de ouro de Kinabalu é o símbolo definitivo de status no mundo da jardinagem, uma obra-prima da natureza que exige tempo, dinheiro e sorte para ser admirada. 5. A flor de Kadupu, rainha da noite. Se no lugar anterior falamos de uma orquídea que custa milhares de dólares, agora nos deparamos com um paradoxo econômico fascinante. A flor mais valiosa do mundo
é aquela que o dinheiro não pode comprar. Viajamos espiritualmente para as terras místicas do Sri Lanka para conhecer a flor de Kadupul, também reverenciada como a Rainha da Noite. Esta planta ocupa um lugar único em nossa lista, porque é literalmente inestimável. Não tem preço de mercado por uma razão muito simples e trágica ao mesmo tempo. É impossível de possuir. Para entender por que é tão especial, devemos observar seu comportamento, o qual parece saído de um conto de fadas. Esta flor não segue o ritmo do sol como o resto de suas irmãs vegetais. Em vez disso, escolhe a escuridão mais profunda para revelar sua beleza. Seu ciclo é tão extremamente curto que floresce unicamente à meia-noite, desdobrando umas pétalas brancas de uma pureza assombrosa que emanam uma fragrância calmante e misteriosa. No entanto, este espetáculo é um evento fugaz, projetado para durar apenas algumas horas. O que torna esta flor verdadeiramente inatingível é sua fragilidade extrema. Muitos colecionadores e milionários tentaram comprá-la ou transportá-la, mas a Kadupul se recusa a ser domesticada. Se você tentar cortá-la para levá-la, a flor morre praticamente no instante em suas mãos, murchando como se sua vida estivesse ligada exclusivamente ao seu caule-mãe. Mesmo se você a deixar tranquila na natureza, seu destino está selado. Antes que o primeiro raio de sol da manhã toque a terra, a flor já terá morrido e fechado suas pétalas para sempre. Consequentemente, ver uma flor de Kadupul em seu máximo esplendor é uma experiência que requer estar no lugar certo, no momento exato e sob a luz da lua. Por esta razão, ela é considerada um símbolo espiritual da fugacidade da vida, lembrando-nos de que as coisas mais belas do mundo são momentos, não objetos que se possam guardar em um cofre. 6. A parra de jade, Strongylodon macrobotris. Deixamos para trás a pureza branca e efêmera do Sri Lanka para mergulhar na densidade das florestas tropicais das Filipinas, onde encontramos uma planta que parece ter sido pintada artificialmente com uma caneta fluorescente. No 6º lugar, temos a Strongylodon macrobotris, mundialmente conhecida como a parra de jade. Se alguma vez você pensou que a natureza só usa verdes, vermelhos e amarelos, esta flor está aqui para desafiar essa crença com uma tonalidade que beira o impossível. O primeiro que impacta o olho humano é, indubitavelmente, sua cor. Estamos falando de um turquesa neon brilhante ou um verde água-marinha elétrico, uma cor que é extremamente rara de encontrar no reino vegetal de forma natural. De fato, quando se vê em fotografias desta flor pela primeira vez, a reação mais comum é pensar que a imagem foi editada ou retocada digitalmente, porque nosso cérebro não está acostumado a ver esse tom específico crescendo de um ramo. Por outro lado, sua estrutura física é tão impressionante quanto sua cor. Não cresce como uma flor individual solitária, mas sim se agrupa em enormes cachos pendentes, que podem chegar a medir até 1 metro ou mais de comprimento. Imagine caminhar pela selva e se deparar com estas cascatas de cor turquesa, suspensas sobre sua cabeça, como se fossem lustres naturais de luxo. Cada pequena flor individual dentro do cacho tem uma forma curvada e afiada, semelhante a uma garra ou ao bico de uma ave, desenhada perfeitamente para interagir com seus polinizadores naturais na escuridão da selva. Lamentavelmente, como muitas outras maravilhas desta lista, sua beleza única está ameaçada. O desmatamento massivo nas Filipinas está reduzindo rapidamente seu habitat natural, fazendo com que estes espetáculos de luz neon sejam cada vez mais difíceis de encontrar em estado selvagem. Em resumo, a parra de jade é uma prova viva de que a paleta de cores da natureza é muito mais audaz e criativa do que costumamos imaginar. 7. O bico de papagaio, Lotus bertheloti. Voamos agora das selvas asiáticas até o Oceano Atlântico para aterrissar em um arquipélago vulcânico, as Ilhas Canárias. Aqui encontramos a protagonista do 7º lugar, o Lotus bertheloti, conhecida popularmente como o bico de papagaio. Se a planta anterior tentava imitar a cor de uma joia, esta tenta imitar um animal, e o faz com uma precisão que beira o inquietante. Ao observá-la, é impossível não ver a silhueta perfeita do bico curvado de uma ave tropical.
pintada em tons de laranja intenso, vermelho fogo e amarelo, criando um contraste vibrante contra sua folhagem prateada e suave. No entanto, por trás desta aparência exótica, esconde-se uma história de sobrevivência no limite. Por muito tempo, a comunidade científica deu esta flor por totalmente extinta na natureza. Acreditava-se que havia desaparecido para sempre dos penhascos selvagens, sobrevivendo unicamente graças ao cultivo em jardins privados como planta ornamental. Felizmente, explorações recentes conseguiram reintroduzi-la em zonas muito específicas e protegidas, embora continue sendo incrivelmente vulnerável e rara de ver em seu estado selvagem original. O grande mistério que envolve esta flor reside em sua forma. Os biólogos acreditam que sua estrutura de bico curvado evoluiu especificamente para ser polinizada por uma espécie de ave beija-flor, suimanga, que habitava as ilhas antigamente. A tragédia é que se suspeita que essa ave se extinguiu, deixando a flor viúva, sem seu companheiro natural para se reproduzir. Portanto, hoje em dia, depende quase exclusivamente da intervenção humana e de alguns insetos oportunistas para sobreviver. Em conclusão, o bico de papagaio é um fantasma evolutivo, uma flor vestida de gala, esperando por um pássaro que provavelmente nunca voltará. Oitavo cosmos de chocolate, Cosmos atrosanguineus. Se a história anterior lhe pareceu melancólica, prepare-se para o oitavo lugar, porque estamos diante de uma das flores mais incríveis e trágicas da botânica moderna. Apresentamos o cosmos de chocolate, ou Cosmos atrosanguineus. À primeira vista, esta flor mexicana chama a atenção por sua cor. Um marrom avermelhado profundo e aveludado, que é extremamente incomum na natureza. Mas o que realmente o faz duvidar de seus sentidos é aproximar o nariz de suas pétalas em um dia ensolarado. Incrivelmente, esta flor não cheira a flores. Ela cheira sem dúvida a chocolate doce com um toque de baunilha. Não é uma imaginação coletiva, mas sim um composto químico real chamado vanilina, que a planta produz naturalmente. No entanto, aqui vem o dado que vai surpreender você. O cosmos de chocolate que conhecemos hoje é, tecnicamente, um zumbi biológico. A espécie foi declarada extinta na natureza há mais de 100 anos, lá por 1902. Desde então, ninguém voltou a ver uma nascer de forma selvagem. Então, como é possível que você possa comprá-la em um viveiro hoje em dia? A resposta é clonagem. Todos e cada um dos exemplares de cosmos de chocolate que existem atualmente no planeta Terra são clones idênticos provenientes de uma única planta sobrevivente, que foi salva no início do século XX. Como esta espécie não produz sementes viáveis por si só, ela tem se mantido viva unicamente mediante a divisão de suas raízes por mãos humanas ano após ano. Consequentemente, quando você tem uma destas flores em seu jardim, você não está apenas cheirando chocolate. Você está cuidando de um fragmento vivo de história que não deveria existir. É uma espécie que vive em tempo emprestado, lembrando-nos de que a beleza, às vezes, pende de um fio muito fino. De fato, ao serem todos clones, uma única doença específica poderia apagá-los todos do mapa, em questão de semanas. 9. A flor do maracujá, Passiflora. Deixamos para trás os clones e os aromas a chocolate para nos encontrarmos com uma flor que, embora seja mais acessível que as anteriores, esconde uma complexidade visual que parece ter sido desenhada por uma inteligência alienígena. No nono lugar, temos a Passiflora, conhecida mundialmente como a flor do maracujá. À primeira vista, sua estrutura é tão intrincada e geometricamente perfeita que custa a crer que seja um capricho aleatório da natureza. Parece mais um mecanismo de relojoaria ou uma antena futurista pintada de púrpuras e brancos. No entanto, o dado mais fascinante desta planta não é sua aparência, mas sim a origem de seu nome, o qual costuma confundir muita gente. Quando ouvimos flor do maracujá, ou flor da paixão em espanhol, tendemos a pensar em romance ou amor intenso, mas a realidade é muito mais espiritual e solene. O nome foi dado pelos missionários espanhóis que chegaram à América nos séculos XV e XVI. Eles não viram uma flor romântica,
viram em suas estranhas formas os símbolos físicos da crucificação de Jesus Cristo, conhecida teologicamente como a Paixão. Para estes religiosos, a flor era uma ferramenta divina de evangelização. Eles interpretaram os 10 pétalos e sépalas como os 10 apóstolos fiéis, excluindo Judas e Pedro. Os filamentos radiais, que são talvez sua parte mais chamativa, representavam para eles a coroa de espinhos. Os 3 estigmas superiores eram os 3 cravos da cruz, e os 5 estames simbolizavam as 5 feridas sagradas. Portanto, o que hoje cultivamos em nossos jardins por sua beleza exótica ou por seu fruto, o maracujá, foi considerado durante séculos como um milagre botânico enviado por Deus para explicar a fé no Novo Mundo. Em conclusão, a passiflora é uma das poucas flores na história que se pode ler, como se fosse um livro sagrado, onde cada pequena parte conta um fragmento de uma história milenar. 10. A orquídea sapatinho de Vênus, Cypripedium calceolus. Se você pensava que a segurança extrema era só para bancos ou celebridades, o 10º lugar fará você mudar de opinião. Viajamos agora para o continente europeu, especificamente para os prados úmidos, para buscar a Cypripedium calceolus, conhecida popularmente como a orquídea sapatinho de Vênus. Seu nome vem de sua distintiva pétala inferior de cor amarelo brilhante, que tem a forma inconfundível de um pequeno sapato ou tamanco, zueco em espanhol, projetado para prender insetos e obrigá-los a sair cobertos de pólen. No entanto, o que faz esta flor merecer um lugar em nossa lista não é apenas sua forma, mas sim a loucura humana que a cerca, especialmente no Reino Unido. Durante a época vitoriana, a obsessão por colecionar orquídeas foi tão brutal que esta espécie foi arrancada massivamente até ser declarada extinta nas Ilhas Britânicas em 1917. No entanto, décadas depois, um único exemplar sobrevivente foi milagrosamente descoberto em um lugar secreto do norte da Inglaterra. É aqui que a história se torna digna de filme. Esta planta é tão incrivelmente rara e valiosa para o patrimônio natural britânico que recebeu um nível de proteção sem precedentes. Durante sua temporada de floração, este único lugar selvagem conta com proteção policial e guardas de segurança privados 24 horas por dia. Além disso, foram instaladas câmeras de segurança e sensores de movimento ao redor do perímetro da planta. É uma ironia poética. Uma flor que crescia livremente aos milhares, agora vive como uma prisioneira VIP, protegida da mesma espécie que quase a apagou da face da Terra. Em resumo, o sapatinho de Vênus é a prova de que, às vezes, a raridade transforma uma simples planta em um tesouro nacional que requer guarda-costas. 11. Campion de Gibraltar, Silene tomentosa. Se a história da flor com guarda-costas lhe pareceu surpreendente, a do 11º lugar supera a ficção, pois estamos diante do caso mais famoso de ressurreição botânica moderna. Nos trasladamos para o imponente rochedo de Gibraltar para conhecer a Silene tomentosa, ou Campion de Gibraltar. Esta pequena flor de cores violetas e rosas suaves tem uma biografia que se lê como um obituário falhado. Em 1992, após anos sem avistamentos, a comunidade científica jogou a toalha e a declarou oficialmente extinta. Não restava nenhuma. A espécie havia sido apagada da face da Terra. No entanto, a natureza é especialista em guardar segredos em lugares inacessíveis. 2 anos depois, em 1994, um alpinista que explorava os altos penhascos da reserva natural, zonas onde nenhum ser humano normal se atreveria a pisar, deparou-se com uma planta que não reconhecia. Contra todas as probabilidades, ele havia encontrado um único exemplar solitário, agarrado à rocha, desafiando a extinção a centenas de metros de altura. Este achado milagroso ativou uma operação de resgate científico sem precedentes. Os botânicos não só protegeram esse exemplar, como também coletaram suas sementes e as enviaram ao Banco de Sementes do Milênio em Londres. Graças à tecnologia e ao cuidado especializado, a espécie foi clonada e reproduzida com sucesso. Hoje em dia,
O campeão de Gibraltar voltou a florescer no Jardim Botânico de Gibraltar e no Real Jardim Botânico de Londres, embora continue sem existir na natureza selvagem fora desses ambientes controlados. Consequentemente, esta flor é um símbolo de esperança, a prova viva de que, às vezes, o que acreditamos perdido para sempre só está esperando para ser encontrado no lugar mais perigoso e remoto possível. 12. A flor morcego negro, Taca chantrieri. Deixamos para trás os milagres científicos e mudamos drasticamente de tom para entrar no lado sombrio da jardinagem. Se Drácula tivesse um jardim, esta seria sem dúvida sua peça central. No 12º lugar, chegada das sombras do Sudeste Asiático, apresentamos a Taca chantrieri, mundialmente conhecida como a flor morcego negro. Esqueça tudo o que você sabe sobre flores coloridas e alegres. Esta planta é a definição botânica do gótico. O primeiro que atinge sua percepção é sua cor. No reino vegetal, o preto verdadeiro é extremamente raro, mas esta flor o ostenta com orgulho, mostrando pétalas de um púrpura tão escuro que absorve a luz. Mas o que é verdadeiramente inquietante é sua forma, com suas largas brácteas estendidas como asas de couro e seus pequenos olhos escuros no centro. Ela imita perfeitamente a silhueta de um morcego em pleno voo, pronto para atacar. Para adicionar mais drama à sua aparência, de seu centro brotam uns longos filamentos ou bigodes, que pendem para o chão, os quais podem chegar a medir até 70 centímetros de comprimento. Quando o vento sopra na selva, estes bigodes se movem de maneira sinuosa, dando a sensação de que a flor é um animal vivo que está observando você. 13. Coquia cuquei. Se a história do campeão de Gibraltar lhe pareceu um milagre de descoberta, a do 13º lugar é um verdadeiro milagre de resistência contra o destino. Viajamos para o paraíso tropical do Havaí para conhecer o Coquia cuquei, uma árvore que ostenta um dos títulos mais tristes e ao mesmo tempo esperançosos da biologia: ser a planta mais solitária do mundo. Seu declínio foi tão severo que para a década de 1970, a população mundial desta espécie se reduziu a um único número, 1. Só restava uma única árvore adulta em todo o planeta Terra. A tragédia atingiu em 1978, quando um incêndio florestal devastador arrasou a zona onde vivia este último sobrevivente. O fogo consumiu a árvore por completo, e com ela, teoricamente, a espécie se extinguia para sempre. No entanto, o que o fogo não sabia é que pouco antes do desastre, alguns biólogos haviam conseguido resgatar um pequeno ramo. Em uma tentativa desesperada de salvar sua genética, enxertaram esse ramo sobre o tronco de uma espécie parente próxima. Incrivelmente, o enxerto funcionou. Embora a árvore original tenha morrido queimada, seu DNA sobreviveu vivendo emprestado nas raízes de outra árvore. Hoje em dia, todos os Coquia cuquei que existem são clones derivados daquele ramo salvo ou enxertos sobre outras plantas. Consequentemente, é uma espécie que tecnicamente vive em suporte vital permanente. Não tem raízes próprias, mas continua florescendo com umas lindas flores vermelhas brilhantes que nos lembram que, enquanto restar uma única célula viva, há esperança. 14. A orquídea cara de macaco, Dracula simia. Deixamos as ilhas do Havaí para viajar para as altas montanhas nubladas do Equador e Peru, onde a névoa esconde uma das ilusões ópticas mais divertidas e desconcertantes do reino vegetal. No 14º lugar, temos a Dracula simia. Embora seu nome científico Drácula signifique pequeno dragão, fazendo referência às suas duas longas esporas que parecem presas de vampiro, o mundo inteiro a conhece por seu nome popular, a orquídea cara de macaco. Não é preciso ter muita imaginação para entender o porquê. A disposição de suas pétalas, coluna e labelo cria uma imagem que é, sem exagerar, idêntica ao rosto de um pequeno macaco capuchino ou um mandril sorrindo. É um caso perfeito de pareidolia, o fenômeno psicológico onde vemos rostos em objetos inanimados. Só que aqui, a natureza parece tê-lo feito de propósito. Esta semelhança é tão precisa que, ao ver fotografias
Muita gente acredita que é uma montagem de Photoshop, até que a veem pessoalmente. No entanto, se você conseguir desviar o olhar de sua curiosa cara e se aproximar para cheirá-la, terá outra surpresa. Ao contrário de outras orquídeas que não cheiram a nada, ou da flor cadáver que cheira mal, esta orquídea emite um delicioso e doce aroma a laranja madura. É uma combinação estranha para os sentidos. Uma flor que parece um primata e cheira a cítricos. Em conclusão, a Draculacímia é uma brincadeira maravilhosa da evolução. Uma flor que parece observar você com a mesma curiosidade com que você a observa. 15. A flor Udumbara, Utampoluo. A flor dos 3.000 anos. E finalmente, chegamos ao momento que prometi no início do vídeo. A razão pela qual você ficou até o final. No 15º lugar, nos deparamos com um mistério que divide a ciência da fé e que, segundo as escrituras antigas, não deveríamos estar vendo neste momento. Falamos da lendária flor Udumbara, ou Utampoluo. Segundo a tradição budista, esta não é uma planta qualquer. É um símbolo sagrado de imortalidade, que floresce unicamente uma vez a cada 3.000 anos para anunciar a chegada de um rei sábio ou um ser iluminado à terra. O que tornou esta flor viral nos últimos anos não é apenas sua lenda, mas sim seu comportamento biologicamente impossível. Ela não precisa de terra, não precisa de água e não precisa de sementes visíveis. De fato, os relatos mais impactantes mostram estas diminutas flores brancas, de apenas 1 milímetro de diâmetro, brotando diretamente sobre superfícies estéreis e inorgânicas. Estátuas de bronze dourado, caixilhos de janelas de aço inoxidável ou vidros limpos. Parecem pequenos sinos brancos suspensos de um fio de seda, desafiando toda a lógica botânica conhecida, ao crescer sobre o metal frio. Não obstante, as testemunhas e crentes apontam um detalhe que a ciência não consegue explicar completamente: a fragrância. Enquanto os ovos de inseto não cheiram a nada e se rompem para dar vida a uma larva, disse que a verdadeira Udumbara emite um suave e persistente aroma a sândalo e que pode permanecer florescida durante meses ou até anos sem murchar nem eclodir.